Oi, 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 muito boa tarde! Começando nosso café com barras. Esperar vocês irem encontrando aqui o caminho. Hoje temos um convidado especial. Oi, Sandrinha! Oi, Dan! Deixa eu só avisar aqui, gente. Pronto. Oi, Milena, bem-vinda! Amores, então vamos lá. Hoje, mais um dia da nossa semana aí de Café com Barras, com os nossos convidados especiais aí. E hoje a gente tem um super convidado especial, que é o Danovan Correia, que vai entrar aqui agora com a gente. Aceitei. E aí, Ê! Que prazer! tudo Que bom? honra estar aqui com você. Como é que você tá? Deixa eu aumentar meu volume aqui um Tá pouquinho. baixo? Pronto. Melhorou. Você está no Brasil? Não, né? Não, tô na Romênia. Tô na Ah, Romênia. que legal. Tô aqui por um Então, tempo. quer começar se apresentando? Vamos lá, eu sou Donovan Correia. Quem não me conhece, eu sou carioca e há alguns anos eu tô por aí, pelo mundo, um tempinho em cada lugar. Agora eu tô aqui na Romênia. Conheci a Quênia em setembro, quando eu dei um pulo no Brasil. E eu sou facilitador certificado de Access, ou seja, eu dou as classes avançadas. Essa grande brincadeira que a Access é, para a gente usar as ferramentas como uma grande brincadeira. Hoje até fiz uma live rapidinho, acho que durou 1 minuto ou 2 minutos, falando sobre isso. A brincadeira de viver e entrar em permissão com tudo, né, Kenny? Tudo que chega pra gente. Sim, sim. Sempre que eu lembro de você, o Dan foi meu facilitador na minha segunda classe. Aí eu sempre lembro, não sei se você lembra disso, que você estava falando alguma coisa na classe, aí eu contei que estava andando na rua e vi uma moedinha caída na porta de um bar. Você lembra Lembro. disso? Que tinha alguma coisa a ver? Eu falei assim, eu não peguei, que eu fiquei com vergonha. Você, por que você não pegou? E logo em seguida, de novo, aconteceu essa mesma situação. E aí eu aproveitei ali. Então, assim, você foi uma inspiração para mim ali, para que depois eu tirasse a minha licença também e começasse a me divertir aí com a criação de classes também. E aí eu queria que você começasse contando assim, como foi que Barra chegou na sua vida? Barra chegou na minha vida ao acaso. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar em Barras. Eu era reikiano já há 7 anos. Era reikiano já há 7 anos, já usava bastante o reiki para mim.
Eu estava terminando o meu curso de acupunturista, eu estava num processo meu de conhecimento interno. E aí um belo dia esbarrei com uma amiga, com uma querida, que eu não via há uns 20 anos. Esbarrei com ela na rua. E aí eu recebi minha primeira sessão de barras. Eu nem sabia o que era aquilo. E foi um boom no meu corpo. Para mim foi algo assim, foi explosivo. Isso foi setembro de 2017. Janeiro de 2018 eu fiz a minha primeira classe de barras e eu comecei a perceber tudo que mudava em mim. E aí eu comecei a fazer vários cursos, várias classes de Axis. Eu fui fazendo. Fui fazendo o meu primeiro ano em Axis, eu fiz 3 fundamentos, 2 classes de 3 dias de corpo, fiz facelift, fiz workshop de processo corporal, fiz um monte de coisa no primeiro ano. E no segundo ano, eu continuei com as classes avançadas e no final do segundo ano eu virei o facilitador certificado. E eu nem sabia que eu ia virar isso, Kênia. Eu não sabia. Eu ia fazendo os cursos de Axis pelo que eu percebi que fazia em mim, que eu percebi que mudava em mim. E aí, nesse processo, isso foi agosto de 2019, eu fiz uma classe de entidades com a Mitzi Nunes. E aí, ela, na classe, veio ela para mim: você vai fazer o CF de dezembro na Austrália? Aí eu: CF? O que é CF? Ela é o facilitador certificado, onde você dá o fundamento, onde você dá as classes avançadas. Aí eu olhei: vou fazer. E aí fiz o restante de classes de pré-requisitos que faltavam e fui para a Austrália e virei CF. Isso foi em dezembro de 2019. E aí eu estou nesse processo aí de permissão com tudo que chega para mim, Kênia. Você tem permissão com o que chega para você? Olha, isso não foi uma coisa tão simples, não. E ainda estou assim num processo aí. Eu queria que até que você falasse mais sobre isso, porque percebo que eu já melhorei muito, mas eu acredito que pode ser melhor. É interessante porque as pessoas não pensam muito sobre isso. O que é estar em permissão? É quando alguma coisa chega para você e não importa se ela é boa ou se ela é ruim, porque aí é um ponto de vista que você cria do que chega para você, que é bom, que é ruim. E aí você fala: tudo na vida vem-me com facilidade, alegria e glória. Tudo que chegar de ruim eu não quero. Tá, e se você entrar em permissão com absolutamente tudo que chegar no teu campo, sem fracionar, sem selecionar. É claro que você pode pedir para que tudo chegue com facilidade. Eu peço isso diariamente na minha vida, que tudo chegue de forma fácil, de forma leve, divertida e abundante. Só que eu não filtro no seguinte formato. Eu recebo o que chega e eu percebo o que eu vou fazer com aquilo. Então você entra em total permissão até com a desgraça que chegou para você, porque se você olhar como sendo uma desgraça, você criou um ponto de vista e você congela aquilo. Se você olhar como uma situação que chegou e você pode receber aquilo e perceber o que você vai fazer para mudar aquilo, é o estado de permissão com tudo que chega para você, onde você recebe, só que você não tem que aceitar. Só que você também não tem que entrar numa briga. É você entrar na permissão daquilo e perceber o que eu faço com isso aqui nesse momento. Quais são as escolhas que eu posso ter aqui? Quais são as ferramentas que eu posso usar aqui? E aí você recebe de tudo, você entra em permissão com aquilo tudo. Você não bloqueia de cara: não, isso é ruim, eu não quero. Quanto mais você fala que uma coisa é ruim, mais aquilo chega. Quanto mais você entra nesse ponto de vista, mais você gera aquilo, porque você congela aquela energia no teu campo. Quando você só olha como observador de tudo e recebe aquilo e entra no espaço, o que eu vou fazer aqui? Você está aberto a acessar o que está além do teu saber sem as cortinas. E aí você começa a acessar o que fazer. É esse o espaço de estar em permissão. É o que a gente faz muito em Axis. E a primeira classe que começa a te trazer as ferramentas é a classe de barras. É a primeira classe. É o primeiro curso que vai te trazendo as ferramentas. E Kênia, você congelou. É. Voltou. Voltou. Tá me vendo? Tá ouvindo? Tô te vendo, tô te ouvindo, bem. E eu acho que a primeira... Isso começa no momento que você
vai para o seu primeiro contato com o Axis, né? É pura permissão ali, né? De você permitir ao seu corpo receber daquilo, né? Saber mais sobre isso. É um momento que acho que a gente começa ali a entender melhor isso de permissão, receber mais, né? Pode ser. Agora também pode ser que não. Tem Sim. pessoas que já entram numa expectativa. Barras vai salvar minha vida. Sinto muito te dizer, não vai. Ninguém vai te salvar. Nenhuma ferramenta vai te salvar. As ferramentas vão contribuir para você usá-las e você começar a mudar a tua realidade. Só que é você usando as ferramentas, não é ela que vai te salvar. É você que vai usar a ferramenta. É você que vai fazer o movimento. É você que vai fazer uso de Exato. tudo para você começar a mudar. Agora, ferramenta não salva ninguém. Ferramenta não faz isso. Às vezes as pessoas entram nesse espaço, Kênia. Sim, sim. E quando eu lembro que assim, foi realmente isso. Quando eu fui fazer minha primeira classe, eu não voltei e parei, né? A gente tem que continuar colocando aquilo em prática, né? Se tornando a ferramenta, correndo as nossas barras, é uma continuidade. E muita coisa vai mudando, né? Qual foi a mudança que você começou a perceber? Assim, uma das primeiras mudanças que você percebeu, você lembra? Lembro. Eu era depressivo. Eu comecei a descobrir as terapias alternativas porque os medicamentos, psicólogo, psiquiatra não funcionavam mais. Já era anos fazendo isso, anos. Até que eu comecei a buscar esse outro lado, e sem saber que esse lado existia. Na verdade, chegou para mim, a primeira ferramenta que chegou foi a ayahuasca, em fevereiro de 2010. Meu cunhado perguntou se eu queria participar de uma roda de ayahuasca e eu, naquele momento, estava no fundo do poço. Estava assim, no fundo do poço. Tinha perdido 12 quilos, tinha terminado um casamento, tinha perdido todos os meus contratos em empresas, tinha perdido tudo. E aí eu nem sabia o que que era, falei, vou, topo, vamos lá. E aí fui fazer a roda de ayahuasca no Rio, ali no meio da floresta. E aí ele falou assim, olha, quando a gente começar a fazer a medicina, você vai intuir, você vai intencionar. Aí eu, pedido, você faz um pedido. E aí eu pedi, me mostra tudo que está acontecendo. E foi uma noite incrível, eu tive clareza de tudo que estava acontecendo na minha vida. Aí em seguida veio o reiki. Só que o reiki amenizava, mas ele não me tirou da depressão. Na verdade, eu não estava aberto a sair da depressão, porque eu achava que o reiki ia me salvar. Eu tinha muito esse espaço. E quando eu comecei com Axis, que eu não tinha nenhuma expectativa, eu só percebia a energia, eu também já estava num outro momento, já né, tinha se passado 7 anos fazendo reiki, eu não tinha expectativa. Então aquilo foi funcionando no meu corpo. Era o meu espaço de permissão com a ferramenta, simplesmente por ela ser uma ferramenta. E aí eu nunca mais soube o que é uma depressão. A depressão saiu da minha vida, saiu do meu campo. Foi, acho que já no terceiro mês de Axis, acho que no terceiro mês, terceiro, quarto mês, eu já estava super de boa. Uau! E você tem alguma ferramenta, além de correr as barras, alguma ferramenta que você diga assim, putz, essa aqui eu utilizei ali e eu percebi uma coisa assim. Olha, meu corpo, ele gosta muito de facelift. Isso é pro meu corpo, tá? E facelift tem uma energia muito de gentileza. É uma energia muito gentil com o corpo, uma energia muito É, incrível. Meu corpo gosta muito de facelift. Equação da supervida é um outro processo corporal que o meu corpo gosta bastante. MTVSS é um outro processo corporal que o meu corpo gosta muito. 90% da capacidade cerebral também é um outro processo corporal de Axis que o meu corpo gosta muito. Só que isso vai de pessoa para pessoa, de corpo para sim. corpo. Para mim, são esses processos que meu corpo fala assim: uau, vamos fazer hoje? Vamos se aplicar hoje? E aí vai. Esse espaço de uau.
você falou agora é muito interessante, né? Porque outro dia eu estava assistindo alguém falar sobre isso. Se você reconhece quando o seu corpo faz uau diante de alguma coisa, né? Super. Que aí é uma escolha que você está ali, né, fazendo. E acho isso muito interessante, porque realmente tem, né, o nosso corpo realmente ele vibra ali, né? Quando a gente está diante de alguma coisa que sabe que ele vai aproveitar, receber, né? E como é que Quem- foi aí? Você se tornou. Fala. Tudo na vida são escolhas. Eu escolhi boa parte da minha vida ser depressivo. Era uma escolha minha? Era. Tudo somos nós que criamos. Hoje eu não escolho mais isso para minha vida. Quando eu comecei a não escolher mais, as técnicas foram chegando para mim e eu fui mergulhando e aprendendo. Então tudo é uma escolha. Você pode tanto escolher estar na energia do uau ou escolher estar na outra energia da caca. É uma escolha. Não quer dizer que você não vai ter momentos de cacas na sua vida. A diferença é como você olha para isso. A diferença é você Sim, entrar em permissão com a caca e perceber, eu estou nesse momento hoje, o que eu posso fazer aqui? Qual é o processo corporal que eu vou me aplicar para sair desse espaço? Só que às vezes as pessoas entram nesse espaço de, eu estou usando o mantra de Axis, eu estou não sei o que esse aqui é lá, e não sei o que esse aqui é lá, e continuo tendo esses espaços na minha vida. Cara, sinto muito te falar, se não te falar, eu vou te falar. Você está na Terra, é um planeta onde você tem diversas intensidades, de diversos seres, de diversas pessoas. Se você acha que fazer barras, fazer processo corporal, uma, duas, 10 vezes, você vai chegar como um ser muito ascensionado, sinto muito, não é sobre isso. Sinto muito, não é sobre isso. É sobre você reconhecer você como criador de tudo. E olhar para a caca e perceber o que, é que eu vou fazer aqui. Porque você ainda está aqui. Você ainda está aqui nesse planeta. Você ainda vai ter julgamentos, você ainda vai ter pontos de vista, você vai ter dificuldade? Vai. Só que o que Axis fala é, qual é o teu olhar sobre isso? O que, é que você pode usar para transformar no teu dia? É esse o espaço da criação. sim. E você acha que quando chega um momento, quando uma pessoa, falando do curso de barras, né? Que ali poderia ser o início, né? Nem sempre é, né? Mas para a maioria de muitos processos né? Quando alguém se permite, quando isso chega para cada um de nós, que chega de uma forma diferente para cada um, né? É, você entende isso como um pedido que a pessoa tenha feito ao universo já, sabe? A Uhum. pessoa já escolheu aquilo, mas de repente não. Totalmente isso. Comigo as coisas começaram a chegar quando eu dei um basta, quando eu cansei, cansei. Eu tive um momento que eu olhei para minha psicóloga e falei, olha, eu não aguento mais isso, cansei. Não aguento mais esses medicamentos e ser um zumbi. Não aguento mais isso, acabou, para mim acabou. E aí ela, mas o que que você vai fazer? Eu falei assim, não sei. Eu só sei que isso acabou. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais esse tipo de vida. Para mim foi ali. Isso lá em 2010. E aí as coisas foram chegando no meu ritmo. Então é você também entrar em permissão com o teu ritmo. Porque o teu ritmo é único. É diferente de qualquer um. Sim, É o teu ritmo para fazer as coisas. E aí você vai recebendo dele e vai fazendo. E aí vai chegando tudo mais. exatamente. Eu te perguntei isso porque ontem eu estava relendo algumas coisas que eu vinha escrevendo antes de ir fazer a primeira classe, e eu falei assim, nossa, eu já estava no fluxo disso, digamos assim. E foi num momento, assim, exatamente quando eu percebi assim, puxa, eu estava ficando várias doenças, uma escassez danada, porque eu tive um negócio antes e que acabou esvaziando, porque não tinha como receber mais dinheiro que se criava ali. Então a coisa foi minando e aquilo eu ficava no campo do pensamento o tempo inteiro.
por que que aconteceu isso, o que que eu fiz de errado, o que que é isso, o que que não é, enfim. E aí, um dia antes de ver sobre o curso de artes, eu lembro que foi algo parecido assim, que eu falei, nossa, não, peraí, o que está acontecendo dentro de mim? Porque não é possível que meu corpo está apresentando tanta doença, essa escassez toda, o que que eu estou fazendo, né? E eu sempre tive isso, de se uma área da minha vida não está fluindo, não está não tá indo bem, eu preciso ir ali. Alguma coisa eu posso mudar, não é para que aquilo ali melhore. Eu acho que foi que esse justamente esse olhar, né? O que que eu posso fazer, como você falou, né? O que ela te perguntou, né? Mas e aí, o que que você vai fazer? Não sei, mas eu vou fazer alguma coisa, né? Para poder sair desse lugar. E como é que foi quando você foi se tornando CF? Porque aí é um grande salto, né, Dan? Olha, cada classe Pelo que você falou, foi bem avançada, natural, né? para mim foi muito natural. Cada classe avançada que você faz, o teu corpo vai sendo trabalhado energeticamente. Então você vai trabalhando as tuas moléculas. Se você realmente está aberto. O meu objetivo em Axis sempre foi a minha cura. Sempre foi. Cura Uhum. é uma coisa pessoal. Você não vai nunca prometer a ninguém uma cura, porque não tem como você prometer cura para alguém. É a escolha da pessoa. Eu estava na minha escolha de curar os meus dramas, os meus traumas, porque eu tinha muito drama, tá, Kenny? Eu tinha muito drama. Muito drama. Dá um exemplo, conta um pra gente. Eu era muito ciumento e possessivo. Muito ciumento e possessivo. Com tudo. Relacionamento, amigos, tudo era motivo. Hoje em dia eu sou. Nossa, eu mudei muito isso. Muito, muito, muito. Hoje em dia eu sou muito mais tranquilo. Ao ponto de eu ter ciúme de você falar de um amigo. Coisas do tipo. Eu falei, mas por que tá falando desse filho da mãe se não tá falando comigo? Tá falando com o outro. Você já tem a Uhum. mim? Mas você já tem a mim, por que você quer o outro como amigo? Você Coisa. é, então, altamente Era, controlador, né? altamente. Então, eram dramas que eu criava para mim, né? Quem sofria era eu, não era você, era Sim. eu. E aí isso eu ia vendo nas classes como aquilo ia mudando em mim, como aquilo mudava em mim. Hoje eu sou muito mais tranquilo, muito mais, nossa, nossa. Eu tô lembrando, eu tô pensando aqui, assim, em alguma coisa daqueles filmes, sabe? Aquelas pessoas. É... Esqueci o nome do filme. Mas tipo essas coisas, né? De quando a gente, às vezes. Eu também sempre fui bem controladora. Pois é, nem te conto. Eu vou contar cada situação que eu criava. Mas que bom que isso passou, né? Passou. Passou. Hoje eu vejo E graça, isso hoje eu fico assim, porra, como é que as pessoas me aturavam? Ei, você percebeu que quando você soltou mais esse controle, você começou a criar mais. nossa, totalmente. Totalmente. Tudo muda. Tudo fica mais leve. A minha vida é uma incógnita, Kênia. Eu sei do meu dia quando o dia está começando. Eu sei o que eu vou fazer naquele dia. Eu começo a perguntar para o meu corpo o que, que eu vou fazer, onde eu vou botar minha atenção no meu negócio, onde eu vou botar minha atenção com o meu corpo. Eu estou dando uma mentoria sobre corpo, onde eu ensino nessa mentoria práticas para você aprender a se conectar ao seu corpo e fazer suas criações através dele. Se alguém quiser entrar, pode entrar, o link está na minha bio. Foram 4 encontros até agora, está tudo gravado, pode acessar todo o conteúdo. Porque você entra nesse espaço de olhar para dentro. O que eu vou fazer aqui? Sim. Isso jamais seria possível antigamente. Então, se você me perguntar o que eu vou fazer amanhã, em teoria, amanhã acho que eu não tenho nem nada específico para fazer, mas eu poderia te falar, eu tenho acho que uma reunião. Mas o que eu vou fazer ao longo do dia? Que horas eu vou tomar meu café da manhã? Que horas eu vou tomar meu banho? Que horas eu vou sair para academia? Que horas? Não sei te dizer.
Eu vou perguntando para o meu corpo, eu vou acessando o que eu vou fazer naquele dia. E aí eu vou vendo o que é leve para o meu corpo divertido. E aí eu vou fazendo. E eu vou vindo, vou fluindo. E aí eu já escutei, já falaram para mim, é muito fácil para você falar isso. Muito fácil para alguém como você falar isso. Aí eu olho e falo assim, querida, eu escolhi. Eu escolho. E eu posso falar isso porque eu já escolhi dificuldade na vida. Eu nunca tive dificuldade financeira. A minha questão era mental. Os meus problemas eram mentais. Era aqui, ó, no campo mental, as perturbações que eu criava na cabeça. Sabe aquela pessoa Sim. que você fala, ah, tristeza, tá lá deprimido em Paris? Era eu, literalmente. Se você olhasse de fora para minha vida, você olhar e você falar, pô, mas o que esse cara tá? Qual é o problema dele? Nenhum. Só que a questão era o mental. A minha questão era o mental. Não tinha nenhuma outra questão. E é muito nosso isso, né? Sim. E o que que você trabalhava em alguma outra coisa antes de trabalhar com barras? Eu era professor, eu dava aula para executivos, cheguei a dar aula numa escola no Rio para judeus, numa escola para católicos, e eu não tenho nem religião, e numa escola bancária de um banco. Foram os meus últimos 7 anos como professor, foi em escola. Antes disso, eu dava aula para executivos em empresas. E eu sempre estudei muito, sempre gostei de estudar, então fiz especializações, fiz mestrado em estudos da literatura, e porque eu gostava, não porque eu precisasse, eu gostava. Uhum. E Barras foi assim, não foi nada planejado, só foi uma coisa que foi acontecendo. Que não deixa de E ser, aí, eu continuo fazendo o que eu sim, fazia, eu só mudei o conteúdo. sim, exatamente. E tem uma outra coisa que eu queria saber a sua opinião. Sobre agora a energia muito do momento são as realidades presuntivas, né? Então, quando alguém presume assim, ah, mas eu não vou trabalhar com barras, então eu não vou fazer o curso. Como coisas que eu já ouvi, sabe? Eu não tenho pretensão de trabalhar com isso agora, então eu não vou fazer o curso. Quando a coisa fica ali como o dinheiro ele entra como um obstáculo. E aí eu estava pensando hoje, né? O quanto Barras expande para qualquer profissão que você tenha, né? Não necessariamente você precisa fazer um curso, né, de Barras ou para trabalhar com aquilo, né? O que você acha que isso é a não permissão já? Quando a gente começa a colocar esses pequenos obstáculos, assim? É a história que você conta para você não receber de alguma coisa. A história que você conta para não receber de algo. Eu fiz ano passado, acho que 9 ou 8 cursos de Theta Healing. Pergunta se eu virei facilitador. Eu fiz porque meu corpo falou para eu fazer. E aí eu fiz um, fiz outro, fiz outro, fiz outro. Por perceber o que aquilo trazia para mim. Eu já Uhum. fiz vários cursos simplesmente porque eu percebi que aquilo ia me trazer alguma coisa. Mas eu não sou muito parâmetro. Eu faço tudo pelo que eu percebo que aquilo vai me trazer. Eu não tenho uma expectativa daquilo. Eu faço pelo que eu percebo. Então eu percebo que aquilo vai me trazer alguma coisa que eu nem sei o que é, só que meu corpo está falando para eu fazer, eu sigo o que meu corpo está falando. Porque meu corpo é o meu saber Cara, aqui nessa isso. realidade também. E eu vou lá e faço. Agora, tudo que você coloca como essa projeção, eu vou fazer barras porque eu quero dar curso. Cara, sinto muito. Se o teu objetivo é só esse, a Access não é sobre isso. Técnicas de expansão de consciência não são sobre isso. Elas vão muito além, muito além. E aí é onde às vezes a pessoa entra no espaço, não sei porque eu não tenho aluno, não sei porque eu não tenho atendimentos, não sei porque. Sim, você está olhando para você, você está usando a ferramenta para você, ou Aham. você entrou no espaço de investir para fazer dinheiro com ela. Não que você não possa fazer dinheiro com ela, claro que você pode. Sim. Qual é onde está o teu ponto ali com aquilo? O que você está usando aquilo? Você vai receber aquilo
ou não. É esse pontinho que eu estava justamente olhando para ele, de que às vezes cria-se uma limitação por essas coisas, né? Ah, eu não vou trabalhar com isso, não vou fazer isso porque eu não vou trabalhar com isso, Mas ninguém né? E falou não para quero. você que você tem que trabalhar com isso, bebê. O Gary fala disso. É sobre você. Axis é para você. É para você se trabalhar. Como fundamento. Fundamento é uma classe incrível de 4 dias. E eu conheço muita gente que só faz o fundamento porque é obrigado a fazer a cada 12 meses para ter a licença de facilitador de barras. Assim, nossa, é isso que você espera de um fundamento? Você não entendeu sobre o que é o fundamento. Eu fiz 3 fundamentos no meu primeiro ano de Axis. 3. Porque eu percebi que é criar mais no meu mundo. Percebi que era para mim. É para você a classe. Não é para o outro, é para você. Para você se olhar, para você se perceber. Você quer falar um pouquinho do fundamento? Olha, é uma classe incrível. Eu vou dar um mês que vem em Milão. Eu dei um em janeiro, fevereiro eu não dei fundamento, nem março. Eu não escolhi facilitar fundamento nem fevereiro nem março. É uma classe que gira a chave. Se você está buscando mudança, se você está buscando realmente mudar, você é a classe que faz isso. Barras é o começo. O fundamento você tem 4 dias, onde você é virado do avesso sobre tudo. Relacionamentos, família, negócios, dinheiro, tudo é virado do avesso. E agora a gente tem 2 processos corporais novos no fundamento, que acabaram de ser criados, eles só estão no fundamento, não estão dentro de nenhuma outra classe. Eles vão estar dentro do fundamento. É incrível. Não dá para explicar muito porque é uma classe única. Cada classe de fundamento, ela vai de acordo com o grupo das pessoas, com o que as pessoas estão requerendo naquele momento. A minha última foi em janeiro, no Rio de Janeiro, e foi assim, deliciosa aquela classe. É uma classe que eu adoro. É uma classe assim. Se você fez 3 num ano só, né? Ano passado, eu dei um fundamento em Portugal, eu dei Portugal no Porto, nos Açores, eu acho que só. Não, e depois eu dei, quando eu fui ao Brasil em setembro, eu dei um fundamento. Foram 3, foram 3. Foram 3. Ah, mas como você investe $12.000 por ano e deu 3 fundamentos? Querido, é sobre o que você percebe que é para você, não é sobre o dinheiro. Você recebe de outras formas o dinheiro. Se você continua insistindo em fazer uma coisa para receber daquilo, sinto muito, não vai. Você recebe de outras formas. Ah, como assim? É assim. Então, olha só, fala um pouquinho como é que você lida com dinheiro. Porque você tem uma forma muito, muito leve. Aqui, para mim, já tá, sabe? Cara, eu antigamente, para mim, dinheiro, eu tinha que ralar muito. E aí depois eu percebi, com Access eu fui perceber que eu tinha esse ponto de vista por conta dos meus avós, principalmente do meu avô paterno, que era português. Então eu trabalhava enlouquecidamente, trabalhava tipo 40 horas por semana e, enfim, trabalhava muito. Começava a dar aula às 7 da manhã e até às 11 da noite. E aí, quando eu comecei a mergulhar em Access, eu comecei a quebrar vários pontos de vista comigo. Uma delas era essa, que eu tinha que trabalhar enlouquecidamente, até que eu descobri de onde vinha isso. Eu peguei dessa herança familiar. E aí eu comecei a olhar assim, cara, eu gosto de dinheiro, eu escolho dinheiro, eu escolho fazer tudo que eu faço, eu escolho ter dinheiro para isso. Afinal de contas, você tem que ter dinheiro para fazer, seja lá o que for que você curta. Dinheiro é bom? É. Falar que dinheiro não é tudo? Não, dinheiro não é tudo, ele é parte. Ele Sim. se alinha com você quando você olha para ele como um parceiro, não como um objetivo. Ele é um parceiro teu que está com você ali. Aham.
chega dinheiro para mim, Kenny, que às vezes eu não sei nem de onde veio. Às vezes eu olho na minha Eu conta, imagino. na minha conta tem depósito que não tem origem. Aí eu olho, uau, gratidão, entidades, por essa contribuição que vocês estão sendo para mim. É você brincar energeticamente com o fluxo da alegria, da diversão e da tua escolha como pessoa. E aí o dinheiro chega para você. É onde o dinheiro entra. Vou te dar um exemplo. Eu fiquei alguns meses no Brasil, já não ia ao Brasil há alguns anos. Fiquei 3 meses no Brasil. Percebi quando era para sair do Brasil. Perguntei ao meu corpo. Meu corpo falou: 10 de março, 9 de março a gente sai do Brasil. Para onde? Inglaterra. Para onde? Londres. Bora para Londres. Tudo eu pergunto. Eu pergunto pro meu corpo qual é o dia que eu vou comprar o aéreo. O corpo me mostra um aéreo bacana, me mostra um aéreo com valor muito bacana pra gente e me mostra quando eu vou achar esse aéreo. Um belo dia me dá um estalo, entra no computador e compra o aéreo. E aparece um aéreo com valor super bacana. Eu faço a mesma Uhum. coisa com os apartamentos que eu alugo. Eu entro no Airbnb, olho e pergunto: olha, essa data eu estou indo para tal cidade, porque eu já percebi que era aquela data. O corpo me mostra qual é o apartamento naquela cidade que vai me trazer o conforto, que vai me trazer o aconchego, como se fosse a minha casa. Eu não estou no ponto do dinheiro, de quanto aquele aluguel é. Eu estou no ponto do que vai criar para o meu corpo. E aí eu peço, e o fluxo vem, e o dinheiro aparece. Aí aparece alguém que quer fazer uma classe, aparece, cara, eu já tive gente que pagou Genial. fundamento para mim e levou mais de um ano para fazer o fundamento. E a pessoa simplesmente me ligou: não, estou depositando na tua conta o dinheiro do fundamento, mas eu não sei quando eu vou fazer não, tá? Já aconteceu isso comigo várias vezes. Olha, eu estou pagando um pacote de 10 sessões, que eu nem sei quanto é que você está cobrando, mas eu estou depositando dinheiro na tua conta. Vamos começar a fazer sessão? Então, é esse o fluxo quando você está escolhendo pela tua escolha fidedigna com o que você realmente escolhe, não pelo ponto do dinheiro. E aí o dinheiro aparece, o dinheiro vem, e aí vem esse fluxo. E aí você tá ali. É mais É ou menos isso, interessante. tá? Sim, isso é a grande sacada aí, né? Quando a gente começa a entender que a partir do momento que a gente vai fazendo as nossas escolhas junto com nossos corpos, ele vai vindo, né? Já vendo. Eu tô agora morando na Eu tenho Romênia. pedido, eu tenho pedido agora para o universo, mudei a minha forma, eu tenho pedido muito assim, dinheiro irracional. Universo, hoje você me manda dinheiro irracional. De onde você quiser. Não é porque eu sempre fui muito controladora e é de achar que só pode vir de uma forma. Só pode vir através, né, se eu fizer ali algum Não, movimento ali, naquele momento, aí ele vem. Se eu não fizer, não vem. Eu tinha muito isso. ele pode vir de várias formas. Eu já abri a carteira para pagar. Eu sempre tenho dinheiro na carteira, eu sempre tenho uma quantia bacana na carteira. Eu já abri a carteira para pagar a conta de restaurante, de café, de eu tirar a nota, eu olhar para a nota e eu perceber que a nota ficou e eu estou tirando a nota para pagar. E a nota tá ali. Ah, mas você é maluco, isso é mentira. É, querido, sinto muito. Eu estou compartilhando uma das mágicas que vocês podem fazer com dinheiro. Quando você escolhe, inclusive, dinheiro gosta de diversão. E se você deixa ele solto e conversa com ele continua com você, ainda traz os amigos dele, que são mais notas de dinheiro para você. Você pede, você pede, você vai jogando ali na tua carteira. Você acha que você sempre. Você falou que tinha, né, uma questão ali de achar que tinha que trabalhar muito para ter o dinheiro, e você acha que essa leveza, essa coisa, ela começou a ficar mais forte quando? Foi depois que você. Claro que Tem a de 3 anos. Axis foi. Tem 3 anos. Tem 3 anos. Então. Até mais ou menos começo de 2020, eu ainda estava muito workaholic. Muito. Porque eu também gosto do que eu faço. Então eu criava vários Uhum. cursos. E criava vários cursos online, várias coisas o tempo inteiro. Se você entrar na minha agenda aqui do Instagram, você vai ver.
Você vai ver. Esse mês de março eu só estou dando a mentoria. É o único curso que eu estou dando em março. A mentoria de corpo. Só. Foi o que o meu corpo falou para fazer. Se você confia Uhum. no teu processo, se você confia na tua escolha, não vai te faltar nada, porque você confia naquilo que você está percebendo. É a mensagem energética que você está jogando para o universo. Eu confio no processo, eu confio no que você está me falando, então eu criei isso para esse mês. Ponto final. Ponto. Abril, eu acho que eu criei só 3 cursos. Registros acásticos, multidimensional de entidades, eu dou classe de entidades que eu criei através de tudo que eu percebi durante os anos todos, que eu uso com entidades, e o fundamento em Milão, só. São só 3 classes. Maio eu não tenho nenhuma classe, acho que maio maio eu vou ficar pelo sul da Itália e pela costa amalfitana. Eu acho que eu não vou, eu acho que só vou ficar na praia. Até agora não me veio percepção de criar curso. Pode ser que venha, Então, mas ainda não veio. então isso começou a acontecer, pelo que você falou, em 2017, você foi fazer sua primeira classe de barras, 2018. né? Então, 2018. Então, ainda passou aí. Então, quer dizer, isso foi gradual, 2020 você Foi estava no gradual, foi ponto, né? gradual, foi gradual. Tipo, tô aqui na Romênia, hoje eu fui trocar dinheiro, e aí, quando eu saí de casa, eu saí no horário que o meu corpo falou para eu sair de casa, tudo com calma, o corpo me mostra qual é a casa de câmbio divertida e que fazer essa conversão vai ser uma criação para mim e para casa de câmbio e para a pessoa que me atender. Andei, passei, tô para lá e para cá, andando, passei por algumas casas de câmbio, nenhuma delas o meu corpo ressonava, até que eu tô andando numa rua, aleatoriamente, nessa rua, uma ruazinha super fofa, com restaurantes típicos. A cidade é uma graça aqui, Bucareste. E aí, daqui a pouco, eu passei por um restaurante e a menina, muito bonita, com os traços bem do leste europeu, ela olhou para mim: você não quer almoçar agora, não? Eu disse assim: olha, agora eu não quero almoçar, não. Agora, você tem alguma dica de alguma casa de câmbio? Ela, claro, tem uma de um amigo meu, é daqui a 2 quadras. Totalmente aleatório, tá? Totalmente aleatório. Fui na casa de câmbio. Quando eu cheguei na esquina, que eu virei, que eu olhei para a casa de câmbio, meu corpo fez assim: uau! É aqui, bora trocar dinheiro. E foi divertido aquele processo. Então, é você estar nesse espaço, não importa onde você esteja, não importa, não importa. Eu não falo romeno, não falo romeno. Eu falo alguns idiomas, mas eu não falo romeno. Só que a linguagem energética, ela é universal. Você Sim. acessa. Então, você acessa o que o teu corpo escolhe receber para você criar mais e receber mais. Criar mais e receber mais. Criar mais. Hoje eu não almocei, tá, Kênia? Hoje eu não almocei. Vai dar 7 da noite aqui, ainda não almocei. Meu corpo não pediu para almoçar. Mas eu tomei café, 2 cafés, 2 cappuccinos, e eu comi 2 doces locais. Eu não aguentei. 2 pastelarias, como falaria em Portugal. Fui a 2 pastelarias comer 2 doces. Mas eu não almocei. Isso é muito legal, que você segue a Eu sigo a energia, energia. segue o seu corpo. Muito, muito, muito legal. Já tive um processo com o meu corpo de eu engordar 10 quilos. Foi agora isso. E aí, quando eu fui pro Brasil, eu olhei e falei assim: porra, que merda que eu tô fazendo com o meu corpo. Por perceber que eu entrei também no automático com ele. E aí eu comecei a entrar no meu processo de tirar isso, porque aquilo não era uma escolha minha, nunca foi. Então eu eliminei no Brasil 7 quilos, agora já eliminei acho que 1,5 kg. Então você também não entra no errado de você. Fiz isso? Sim. Fiz. Agora eu estou aberto para mudar. Então o que que eu vou começar a fazer? Qual é o meu espaço que eu vou começar a mudar isso? E aí comecei. Então é esse espaço. Ah, meu Deus, eu fiz isso. Não. Recebe disso, entra em permissão. Fez a merda, fez. O que que eu faço agora? Aí você vai lá e faz, porque você ainda está aqui na Terra, tá, querubim? Então você vai fazer coisas. Sim. O que que você diria para as pessoas que estão em dúvida de conhecer ou não, de experimentar uma classe de barras de axis? Toda dúvida é uma mentira.
Toda a dúvida é a partir de um ponto de vista que você criou, fantasiou e criou uma história na sua cabeça dizendo que aquilo é uma coisa muito ruim. Geralmente é que vai dar merda e que aquilo é ruim, se você não está na percepção daquilo. E geralmente a dúvida vem por conta de dinheiro, tempo ou família. Geralmente são os três âmbitos: dinheiro, tempo e família. Então olha e pergunta de novo: se eu escolher isso, como vai ser a minha vida a partir daí? Se eu não escolher isso, como vai ser a minha vida a partir daí? E aí você percebe a energia, você percebe o que abre. É esse espaço. Você percebe o que abre ali. E aí Foi vai. exatamente isso. Exatamente essa pergunta que eu fiz lá atrás. E aí eu percebi assim, uma leveza ali na hora, né? Cada um sente de um jeito, né? O seu, ali eu senti essa leveza. E eu hoje estava pensando, eu falei assim, nossa, esse universo é tão perfeito que eu precisava muito saber lidar com julgamentos, precisava muito baixar barreiras, eu precisava muito sair desse, muitas considerações, muitas coisas que eu tinha, né, que não necessariamente para você ficar, desenvolver alguma coisa ali, né, dentro daquele, no início, quando eu fui lá adquirir minha licença, eu achava que ia vir dali, né? E não, é muito, né, muita coisa que começa a acontecer e às vezes eu tenho que lembrar de vou fazer uma classe, né? Então, porque tanta coisa que expande, que muda, que começa a chegar para a gente, é o que você está falando, às vezes você está fazendo uma coisa que, né? Pelo que você está falando, esse mês de março você está na conexão com o corpo online, né? E não está Online. dando nenhuma classe, né? Não, Presencial. nada. É, É isso. é isso aí. Hoje vieram me perguntar se eu vou voltar ao Brasil ainda esse ano e se eu vou dar algum fundamento. Eu falei assim, olha, eu vou ao Brasil sim. Provavelmente eu devo dar um fundamento em julho. Mas eu ainda não percebi Junho, se vai ser no Rio. Julho. Eu ainda julho. não percebi se vai ser São Paulo, Rio, Salvador. Eu ainda não percebi. Eu percebi que vai ser em uma dessas três cidades. Ainda não percebi. Ainda não chegou a energia falando, olha, faz no Rio, faz em São Paulo, faz em Salvador. Não. Então, eu já tenho uma informação. Ah, julho eu vou estar dando fundamento no Brasil. Ok. Qual fim de semana? Qual cidade? Ainda não veio. É esse o meu processo de criação. O corpo me mostra qual vai ser a cidade, me mostra qual vai ser a data. E um dia chega a informação, vem. Aí vem de repente o nome da cidade na minha cabeça. Olha, não, peraí, eu vou dar o fundamento, sei lá, em São Paulo? Ah, veio, tá leve. É. Ok, corpo, me mostra agora qual é a data. Aí eu vou lá e vejo a data. E às vezes acontece da pessoa chegar para. Teve uma menina que quis fazer fundamento comigo em E aí você setembro. explica só um pouquinho. Aí você vai lá, abre a agenda, olha, começa a olhar as datas e percebe quando é que o corpo faz o Eu algo. pergunto. Aí quando vem a informação, tipo, ah, vamos fazer em tal cidade? Vamos. Aí vem a informação, eu pergunto qual é o mês. Ah, julho, beleza. Aí eu abro o calendário e pergunto, é no fim de semana tal? Sim ou não, corpo? Não. Então, é outro? É. São 4 dias. Eu começo a jogar. Vai ser de quinta a domingo? Ou vai ser de sexta a segunda? Ou vai ser de sábado a terça? Eu vou jogando e vou perguntando. Aí tem uma hora que Tem chega. uma pergunta aqui na caixinha, perguntando como é que você ouve. Olha, são práticas. Fica meu convite, eu estou dando uma mentoria sobre isso. Estou dando uma mentoria onde cada encontro eu ensino uma técnica com o corpo. É encontro semanal. Já foram 4, você pode receber as gravações e pode fazer os próximos 6 encontros. São 10 encontros. Essa mentoria é a primeira que eu criei. Eu só devo dar uma segunda dela no segundo semestre. Deve ser 2 ao ano que eu vou dar dessa mentoria. É a percepção que está vindo. Então, fica o convite. Aí você fala sobre isso, como é que Eu vai, a pessoa ensino, vai na percebendo. verdade. Então. Eu ensino para cada situação. Eu pego, olha, agora isso aqui, vamos mexer nisso. Como é que eu mexo nisso? Assim. E eu ensino a prática de como você acessar o seu corpo. Por exemplo, semana Uhum. passada foi o que eu chamo dos sussurros internos. É como você acessar o seu eu para criar.
Na retrasada foi sobre os sussurros do universo, que era como você acessar as informações, jogar para o teu corpo e o teu corpo te mostrar. Essa Show. segunda foi de entidades. Eu ensinei um processo de entidades, que não é de Axis, tá, galera? Não é de Axis. É um processo que eu uso para mim, para acessar e limpar tudo. Limpar a casa, limpar o que for, com essa técnica usando o meu corpo. Então, eu ensinei essa semana. Segunda, eu vou falar sobre a sombra. Sabe aquela sombra sua que você não quer olhar para ela? Você pode usá-la para criar com o teu corpo. E aí eu vou ensinar a prática de como fazer isso. Então eu dou a teoria e a prática a cada Show. encontro. Fica aí o convite para você também, Kênia. Show. Show. Querida, Amei. gratidão por hoje. Adorei nosso Muita bate-papo. gratidão. Adorei isso. Vamos fazer mais vezes. Gratidão a todos que estiveram Vamos aqui fazer. conosco. Gratidão. Então, esse workshop que você está fazendo uma vez por semana, é só ir no link lá da sua bio, né? Só Então, ir lá só na ir minha bio. no link que está lá. E Link quem tá lá, quiser então. já se preparar para o fundamento de julho e fazer logo sua classe de barras, de sábado agora eu vou fazer uma classe de barras. Maravilha. Pode já fazer classe de barras, já se preparar para o fundamento, que depois você me diz aí mais sobre esse fundamento que eu... Tá? Falo sim. Então, Obrigado. gente, muito obrigada, gratidão, gratidão, Dan, muita gratidão, Tchau. viu? Um beijo. Obrigado.